Vamos falar sobre saúde, doutora Josiane Barros, fisioterapeuta com especialidade em acupuntura, pilates e RPG, vai explicar pra gente algo sério que acontece muito. Até falei pra ela, puxa, não sabia que acontecia tanto. Ela falou, é muito comum. Escoliose, qual é a gravidade da escoliose? Bom, é o seguinte, Letícia, a escoliose, ela é um desvio postural patológico, tá? E muitas vezes, assim, muitas pessoas não têm noção de quanto que é grave a escoliose. Por quê? Ela roda a sua coluna, então ela roda as costelas, que a gente chama de gradil costal, em cima da cintura pélvica, do quadril. Então ela vai torcendo a pessoa e toda a estrutura postural desse paciente muda. Então ele fica um paciente com uma cabeça rodada, um ombro mais alto do que o outro, ele vai indo para o lado. Isso gera muitas dores. Mas por que ela é grave? Porque você concorda que se a coluna ela está dando um giro, né, em cima da cintura pélvica, os órgãos continuam no mesmo lugar. E qual é a gravidade? Os órgãos do pulmão, que é a parte respiratória, e o órgão do coração. Então o coração ele fica comprometido, esse paciente pode vir a desenvolver patologias cardíacas. E muitas vezes a gente encontra pacientes que vêm a ter bronquite, insuficiência respiratória, porque afeta essa parte pulmonar. E as pessoas têm um determinado grau, quer dizer, pode ser uma escoliose simples, a escoliose é aquele S, né? Pode ser uma escoliose simples, pequena, ou ela pode ter um grau maior, é aí que vocês determinam se é grave ou não? Exatamente, a gente faz uma avaliação postural aqui na clínica do paciente dos pés à cabeça, para poder verificar o quanto que é esse grau. Se a gente tiver dúvida, se eu acho que essa escoliose está muito avançada, aí eu peço um raio-x para ter certeza do grau. Mas como que funciona? Ela pode ser em S ou em C. Então, ela faz um formato em S na coluna do paciente, em que ela pega a coluna dorsal e a coluna lombar. Ou ela pode envergar a pessoa para o lado num C. A escoliose até 25 graus, a gente trata de maneira conservadora, usando o RPG. Uma escoliose de 25 graus até 50 graus, o paciente ele usa colete mais RPG, tá? Agora, uma escoliose acima de 50 graus no adulto e acima de 40 graus no adolescente e numa criança que está em fase de crescimento, esse tratamento ele só é cirúrgico. Aí, o pós-operatório, esse paciente vem fazer o RPG para não perder essa cirurgia. Então, muitas pessoas que têm dor na coluna podem ter escoliose e podem ser tratadas e viver sem dor. Podem, devem ser tratadas, porque é uma patologia séria. É um desvio postural considerado patológico, não é só um simples desvio. Porque ao longo dos anos a gente vai sofrendo pressões da ação da gravidade, que age de cima para baixo. E tudo isso faz o quê? Essa escoliose evoluir, ganhar graus. E quanto mais ela evolui, pior é a saúde desse paciente. Isso a saúde cardíaca e respiratória. Tanto é que se uma criança vem para mim com escoliose, eu tenho que acelerar esse processo. Por quê? Porque ela está na fase de crescimento. Então a fase de crescimento é muito pior, porque ela vai entrar no estirão do crescimento. E como é que você trata isso aqui? Aqui eu uso o método personal físio, que só eu tenho em Santos, que é assim. O paciente com dor, ele é contraindicado em qualquer patologia entrar em exercício. Como o RPG a gente entra em exercício, quando o paciente vem para mim com muita dor, ele começa na acupuntura, que é esse meu método. Eu uso a acupuntura associada a aparelhos de fisioterapia convencional, para tirar a dor. Então eu uso TENS, ultrassom, mais agulha. O paciente está aqui 1 mês, 4 semanas, tratou, está tudo bem, aí ele vai para a causa do problema, que só quem corrige a causa do problema é o RPG, Reeducação Postural Global. E o meu RPG eu associo o Pilates na mesma sessão. Por quê? O RPG vai devolver o alinhamento de novo para essa coluna, vai corrigir a postura do paciente dos pés à cabeça. E o Pilates, ele vai sustentar. Se esse paciente não tem músculo na coluna, ele não consegue manter essa coluna reta. A gente não regride a escoliose e a gente também não breca ela para ela não evoluir, no caso de uma pessoa mais velha, né? Ô, Josi, deixa um site, porque quem tiver mais dúvidas pode entrar em contato com a clínica Personal Físio e tirar as dúvidas. Muita gente tem dor nas costas e fica tomando remédio, vai deixando, e às vezes tem correção, nem é tão grave. Vale a pena, né, Josi? Deixa o site pra gente. personalfisiosantos.com.br. No meu site eu explico todos esses tratamentos, o método personal físio, que é um método criado por mim, que muitas pessoas não conhecem, que é essa associação da acupuntura com esses aparelhos e mais o RPG. Então, assim, eu acho bem legal as pessoas assistirem, olharem, é bem interessante.
Young